Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre Mindful Eating, que é essa vertente do comportamento alimentar ancorada na atenção plena e na consciência, no momento presente. Os nossos amigos orientais, os mestres, os monges, os professores, têm nos ensinado a fazer uma distinção entre o que é amor próprio, o que é compaixão ou autocompaixão e o que é autoestima. Aqui no Ocidente, a gente tem uma relação com a nossa autoestima ancorada muito em bases meio equivocadas, muito ancoradas no medo e na competitividade. Então é assim, a gente elege um desejo, de ter um peso, um estado nutricional, uma carreira, um cartão de visita, um relacionamento, enfim, alguma circunstância pela qual a gente acha que vale a pena viver e lutar por ela. E aí monta uma trilha, segue um caminho na direção disso que é o nosso sonho, mas veja como tem funcionado aqui no Ocidente. As pessoas vão nesse caminho, primeiro com medo de fracassar. A gente entende assim, a nossa autoestima está relacionada com uma métrica. Se eu conquisto, se eu faço, se eu aconteço, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Se eu não faço, não conquisto, não aconteço, eu sou um mal-sucedido, eu sou um loser, eu sou um perdedor. Então, claro, se você tem essas duas referências, não vamos errar. E a pessoa que tem medo de errar, ela acaba ficando engessada dentro de um script, tentando fazer tudo à prova de falhas para no final dar tudo certinho. Tem uma pressão social que diz assim, se você for dedicado, se você tiver força de vontade, se você trabalhar duro, no final do trajeto você vai encontrar o seu pote de ouro. Só que não, porque a vida, a realidade, ela é muito mais criativa do que essa nossa mente pode imaginar. Então muitas vezes aquilo que a gente acha que é o certo, quando chega lá, a gente vê que aquilo não foi tão bom e às vezes um caminho todo errado, tortuoso, leva a gente numa direção que no final parece que é melhor. Então quem está no caminho de uma forma muito inflexível, muito fechada, muito focada, foco único ali, às vezes vai perdendo a beleza do caminho, vai perdendo os ensinamentos do processo. E aí o que acontece? Quando chega lá e conquista, pode chegar exausto, porque o processo foi muito trabalhoso e aí nem aproveitou o processo e nem aproveita a conquista porque não tem mais energia para aproveitar. Pode chegar lá e perceber que conquistei, mas cadê? Cadê a felicidade que eu achei que estava prometida lá nesse futuro, que quando eu conquistasse ia chegar? Não veio, e agora? A pessoa pode se frustrar porque aquela circunstância não preencheu aquele vazio interno e pode chegar lá e gostar tanto e ficar apegado naquilo de não, agora que eu conquistei, agora que eu tô feliz aqui, eu não me mexo mais porque eu não quero que mais nada dê errado, agora tá perfeito e vamos ficar assim. Isso é impossível porque a vida flui e toda vez que a gente interrompe o fluxo da vida, dói, dá alguma coisa errada. Então veja, viver atrás de um plano de futuro, esperando que esse futuro aconteça para então ser feliz, já é uma visão equivocada, a gente já está ancorado num lugar que não está certo. A gente tem que estar vivendo o momento presente com o que a gente tem agora, da melhor maneira que é possível agora, com as ferramentas que a gente tem. Olhando para um futuro, claro, trabalhando para ele se construir, mas a gente vai trabalhar no presente. E esse processo tem que ser vivido plenamente, com todos os nossos acertos e com todos os nossos erros e fracassos. O fracasso faz parte, Mas aqui no Ocidente parece que não. Parece que a gente nunca pode errar. Quem fracassou é um fracassado. E não é verdade. Quem fracassou está aprendendo com o processo até que ele tenha conhecimento suficiente, experiência suficiente para se apropriar de tudo isso e ter mais plenitude. Então veja, perseguir um sonho externo com uma promessa de futuro baseado no medo da competitividade. Então, a chance desse modelo dar certo é quase nenhuma, E é isso que a gente vem vendo hoje no consultório, Eu passo o dia ouvindo histórias de pessoas frustradas, cansadas, irritadas consigo mesmas, inconformadas e desacreditadas com as histórias porque fracassaram muito, No comportamento alimentar, isso fica bem evidente. A pessoa já fez muitas dietas, já foi para o spa, já fez cirurgia, mas ela não consegue mudar. Por quê? O que está faltando?
Essa nossa autoestima muito perfeccionista, ela traz muita insatisfação. É o nosso chicote interior, né? Além de você não conquistar o que você estava pensando, você ainda vai se culpando, ainda vai tendo vergonha, vai tentando se consertar, porque eu estou errado e eu tenho que me mudar para fazer aquilo tudo acontecer. Então, veja, tudo isso fica muito pesado, né? Os tibetanos têm um ditado a respeito desse modo de operar, que é assim: inveja de quem está acima, competição com quem está ao lado e desprezo por quem está embaixo. Então a pessoa fica sozinha, tentando construir aí um estilo de vida à prova de falhas, encontrar sozinha um sentido de sentido para a existência, né? Vai às vezes negligenciando as suas necessidades e vai sentindo um vazio interior, uma leveza, uma desconexão, uma sensação de não pertencimento, vai ficando vazio. E aí, em geral, vazio come para compensar, né? O alimento vem muito fazer esse papel de trazer esse peso, essa âncora, esse aterramento. E aí isso pode gerar uma série de problemas. O maior problema que a gente tem hoje é a obesidade, sobrepesos, as comorbidades que vêm relacionadas com isso. A gente tem muito mais gente hoje sofrendo de excesso de alimentação e má alimentação do que desnutrição, mas também tem o outro lado, também tem as pessoas que se negligenciam e ficam desnutridas, né, nos seus graus diferentes, mesmo que ela tenha acesso ao alimento, ela não consegue se apropriar disso, porque essa visão do processo está muito equivocada. Tem alguns desejos que são inerentes a todo ser humano, né? Todo mundo basicamente quer ser feliz, todo mundo quer ter liberdade, todo mundo quer ter prosperidade, todo mundo quer entender o funcionamento da ordem cósmica, o seu papel nessa ordem, né? São desejos básicos do ser humano. Mas em geral a gente vive a rotina aqui no piloto automático, correndo atrás de desejos mundanos que não necessariamente são desejos nobres, né? A pessoa tem um padrão de beleza que ela está perseguindo, um padrão de saúde que ela está perseguindo, que é ditado pela coletividade daquele momento, naquele lugar, né? Então, por exemplo, quando eu era adolescente, era bonito ter mamas pequenas, então as pessoas faziam cirurgia de redução de mama. Hoje, é bonito ter seios grandes, então as pessoas fazem cirurgia para colocar a prótese de silicone. Veja, não é que não se possa fazer uma intervenção estética, mas em geral essas intervenções não são elas que vão trazer a felicidade, porque elas são fatores externos. Toda vez que a gente ancorar nossa felicidade, nossa satisfação num fator externo, seja ele uma pessoa, um papel, um valor, um conceito, esse conceito ele é mutável, ele é variável, ele é relativo e ele é impermanente. Uma hora ele se vai. Então, a nossa felicidade tem que estar ancorada em valores internos, né? Mas, em geral, quando a pessoa está no piloto automático, quem está sofrendo ali é o ego, né? O ego é essa instância da mente, é a nossa personalidade, né? Essa instância que dá o sentido de individualidade, de que dentro da minha pele sou eu, fora da minha pele é todo o resto, são os outros, né? Então, isso é muito útil quando a gente pensa em construir uma carreira, em se identificar, se diferenciar das outras pessoas. Isso tem uma medida que é saudável, né? Mas o problema é que esse ego, ele é muito competitivo, ele é muito individualista, ele está ali se sentindo sozinho, individual, tentando encontrar sozinho o sentido da existência, tentando defender valores de um personagem que ele acha que aquele é o padrão legal e gasta muita energia, né, nesse movimento de defesa, e muitas vezes num mecanismo de o ataque é a melhor defesa, mesmo que a ameaça externa não seja tão real assim, né? Porque quando a gente entende que os outros são os outros, quando a gente não percebeu que estamos todos no mesmo barco, a tendência é isso, é proteger eu e os meus e os nossos versus eles, né? E isso causa uma série de equívocos. E essa mente, essa instância da nossa mente, ela está muito focada no gosto e no desgosto, no apego e na aversão. Então, eu gosto, isso me dá prazer, então eu quero isso agora, eu quero prazer imediato. Isso aqui eu não gosto, eu não vou fazer, mesmo que isso vá me dar um benefício de médio e longo prazo. Então, essa parte da mente, essa instância onde está o ego e que está ancorada no gosto e no desgosto, ela é muito binária, ela é muito simples, ela é muito animal, instintiva. E é aí que a gente tem problemas no comportamento alimentar. Então, a pessoa
não consegue ver uma realidade mais ampla, ela não percebeu ainda qual é a real motivação por trás da intenção dela, ela não conseguiu equalizar ainda essa motivação com o objetivo e com as metas de médio e longo prazo, né? A coisa ainda tem uma desconexão ali, então ela fica olhando para o mundo quer chegar naquele peso, por quê? Porque aquele peso vai ser legal, vai caber na roupa, eu vou caber no vestido de casamento, isso é bem comum, eu vou chegar na viagem tal e vou conseguir aquilo, né? Mesmo às vezes, quando ainda há um problema de saúde, meu colesterol está alto, mas a pessoa não entendeu qual é o impacto disso na saúde dela, qual é o impacto disso na longevidade dela. Ela ainda não olhou, às vezes, para longo prazo, pensou quantos anos ela ainda quer viver, com que vitalidade, e que ela vai precisar daquele órgão ainda por 60 anos à frente. 70 anos à frente, né? E nossa, se ela precisa ter uma vida longa porque tem sonhos para conquistar, precisa ter saúde, o corpo precisa colaborar com esses sonhos. Então, quando a pessoa ainda não viu, não olhou para essa fotografia maior, não se afastou para olhar para esse quadro mais amplo, ela não consegue estabelecer a motivação correta para montar um plano de saúde, e isso inclui a alimentação, e persistir nesse plano com prazer nesse processo. Porque veja, também viver em dieta, vivendo para spa, viver fazendo detox, a pessoa, né, segue um estilo de vida todo atrapalhado e de tempos em tempos aquilo vai se acumulando, vai trazendo problemas, daí ela para, faz uma faxina, faz uma limpa, fica ótima. Daí volta para a vida dela e volta tudo ao turbilhão antigo. Aí de tempos em tempos ela para e vai fazer tudo de novo, depois volta para o turbilhão antigo. Esse processo é muito cansativo. É o processo das pessoas que vivem em dieta, vivem fazendo processos milagrosos e vivem cada vez mais frustradas e cansadas e exaustas, até que no fim elas dizem, não, meu metabolismo não funciona, meu metabolismo é zero, né? Eu já escutei várias pessoas falando isso, na verdade, o metabolismo nunca é zero. É algum problema hormonal, deve ser, né? Eu me alimento direitinho, mas eu não emagreço. Eu não gosto de atividade física. Isso não é pra mim. Meditar é impossível. Comida saudável é ruim. A pessoa vai, conforme ela vai se frustrando, ela vai concluindo algumas verdades em relação à vida, a um estilo de vida saudável, a um estilo de vida positivo e feliz. E aí ela vai concluindo e vai sedimentando aquela verdade. E aí vira verdade mesmo. Se a pessoa acredita que aquilo não é para ela, se ela não acredita que aquilo é possível, se ela não tem fé, não é mesmo. Então, a gente precisa começar a fazer as perguntas, né? A primeira pergunta é assim, você tem certeza? Tem certeza que o que você fez está certinho mesmo? Você, né? Porque hoje tem muita informação disponível em relação à alimentação, as pessoas estão confusas mesmo. Então, será que a fonte que você buscou para te orientar está certinha? Será que a fonte te orientou? Será que realmente você seguiu aquilo que a fonte te orientou? Em geral, eu vejo que não, né? Eu escuto isso, o paciente me conta qual é o estilo de vida dele, quais são os hábitos e tal, e tem muita coisa equivocada nos hábitos que a pessoa às vezes acha que está fazendo direitinho, né? Ou ela tem a percepção assim, não, mas eu faço direitinho de segunda a sexta, mas só no fim de semana eu saio um pouquinho da minha dieta. Veja, 2 dias em 7 é uma matemática bem complicada, né? Se você fizer a dieta a semana inteira e o fim de semana fizer várias tropeçadas, esse desbalanço não vai ser legal para a sua saúde. Ou a pessoa acha que faz, mas quando ela começa a pôr no papel, ela vai vendo que ela abre mais exceções do que segue a regra, né? O que seria recomendado para aquele desejo, para aquele objetivo dela. Então tem muita coisa turvando a visão, tem muita coisa atrapalhando esse bom senso em relação às escolhas alimentares, muita coisa que está no subconsciente, tem muitos gatilhos no ambiente e tudo isso precisa ser revisto. Mas precisa ser revisto sob a ótica do medo, da competição, do medo de falhar? Não, definitivamente não. Definitivamente esse formato não funciona. Então os orientais vêm trazer uma outra abordagem, que é essa abordagem da autocompaixão. A autocompaixão é essa disposição delicada de acolher com gentileza, com generosidade, sem julgamentos, as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades, se empoderando de energia para agir a serviço das nossas aspirações, né? É um recurso interno baseado no amor que leva ao autocuidado. Então, a autocompaixão não é piedade, não é a pessoa se olhar e falar, mas eu estou sofrendo, né? É assim mesmo, mas eu estou assim porque, veja, eu não tenho tempo, o meu chefe é um carrasco, o meu marido não ajuda, os meus filhos blá blá blá, eu não tenho, né? E o meu transporte não funciona, enfim, a pessoa vai dando uma série de justificativas externas para falta de energia para ela manter aquele plano que ela
se propôs a seguir, né? Então fica ali se vitimizando e colocando na mão do outro, nas circunstâncias externas, a responsabilidade dos seus impedimentos, né? Isso não é compaixão, isso é autopiedade. A autocompaixão, ela vai fazer com que você olhe, pare, né? Então, consciência e presença no momento presente é o primeiro passo, né? Para que você possa ter um pouco mais de clareza e ver quais são as suas reais necessidades, quais são as ferramentas que você tem, o que precisa ser modificado, né? Daí com bondade e gentileza em relação a si mesmo. Então, o que você já tentou que funcionou, o que você tentou que não funcionou, o que você precisa de recurso, né? Qual é a ajuda externa que você precisa, qual é o recurso interno que você tem, quais são os seus pontos fortes. Você pode começar por eles, né? Ao invés de começar tentando consertar o que é ponto fraco, começar pelos pontos fortes. E a autocompaixão também está ancorada no conceito da humanidade partilhada, que é entender que a gente tem desejos e necessidades que são em comum de todas as pessoas, né? Se a gente olhar de pertinho, todas as pessoas estão com dificuldade, todas as pessoas estão sofrendo em alguma medida, mas também todas as pessoas estão tendo algum nível de felicidade, de conquista, né? Então, quando a gente olha para os outros também, quando a gente se olha com cuidado, está disposto a olhar para os outros, a gente começa a ver esses pontos em comum e isso vai dando uma sensação de pertencimento. Então, aquela história do eu da pele para dentro e o outro para dali para fora e há uma competição ali, a gente começa a se fundir e se ajudar, se ancorar na rede para ter ajuda para seguir, né? E também não só olhar para os problemas dos outros para relativizar os nossos, para que o nosso sofrimento não pareça maior do que ele é, né? A gente não deve desmerecer ele, mas também não deve superestimar. Então isso dá uma leveza para o que a gente está vivendo, e a gente vê que tem várias pessoas vivendo a mesma situação, dá um sentimento de acolhimento, e também olhar para as conquistas, para as vitórias, para a alegria e para a beleza dessas outras pessoas, e se inspirar nesses exemplos, né? Então, motivação é interna, a aspiração é externa e a gente precisa do coletivo para seguir num caminho legal. Então, a autocompaixão é um comportamento, é uma intenção para uma ação cuidadosa e amorosa, é uma disposição de gentileza em relação a uma experiência de sofrimento e é se colocar a serviço das nossas próprias aspirações. Essas 3 frases são da Caroline Bertolino e da Jeanne Pili. Eu vou deixar aqui no corpo do vídeo endereços para vocês também poderem acessar materiais dessas 2 autoras que são brasileiras. Esse material é gratuito, está disponível no YouTube. A autocompaixão é o oposto dessa autoestima perfeccionista e instável, né? Ela não está baseada nessa visão de perfeição e de fracasso. Ela é otimista, porque ela entende que tudo é impermanente, então o sofrimento é finito, as coisas podem mudar. Ela dá um sentido amplo de propósito e pertencimento. Ela trabalha com amor próprio, mas casadinho com o sentido da humildade, sabendo que problemas acontecem, que a gente vai falhar, que a gente vai ter erros e que tudo bem, isso faz parte do processo, né? Claro, se a gente puder não ficar repetindo os mesmos erros o tempo todo, facilita um pouco, mas, enfim, quando a gente erra, isso é humano, né? Ela dá esse sentido de conexão, essa perspectiva da humanidade partilhada, gentileza em relação às nossas falhas, né, e com a nossa vulnerabilidade, e ela dá abertura para a gente sair, eu falo da umbigolândia, esse lugar onde a gente fica ali na ruminação autocentrada, olhando demais para os nossos problemas, achando que os nossos problemas são grandes, são pesados, são únicos, só a gente está sofrendo assim, só a gente viveu assim. Não, você fala que tem uma solução porque você não sabe, porque o meu caso, e aí a pessoa volta para a história dela, tá olhando ali só para ela. Enquanto a gente ficar assim olhando para o umbigo, é muito difícil ter clareza para ver a verdade do mundo, né? A gente precisa olhar para fora e se empoderar de tranquilidade, de atenção, para ter visão, para ter sabedoria para fazer aquilo que a gente quer fazer. Então são benefícios da autocompaixão. Aproveitar o momento presente, ter visão e motivação. Ela dá proteção contra o pessimismo, o esgotamento e o desespero. Renova a nossa energia, né? Porque tudo é uma questão de como a gente vai usar a nossa energia, como a gente vai poupar, como a gente vai reabastecer os estoques, quanta vitalidade a gente vai ter. No fundo a gente quer isso, né? Quer ter vitalidade. A gente fica mais resiliente, aprende com os erros, sente menos solidão, porque tem ali uma rede para compartilhar.
A compaixão livra a gente dessa tarefa ingrata de construir uma vida à prova de falhas. A gente cultiva bondade e felicidade, fica mais relaxado, tem mais disposição para os desafios, né? Porque se errar não é um problema tão grande, vamos experimentar, vamos arriscar, né? Tem mais foco no processo e não nas metas, e ela implica no autocuidado. E aqui é o nosso ponto em relação ao comportamento alimentar. E a pessoa está com poder, com vitalidade, com visão, com sabedoria para fazer as escolhas alimentares. Se a pessoa consegue chegar nesse ponto, às vezes ela não precisa nem do profissional para dizer o que ela vai fazer. Ela se olha, se observa, observa os ritmos da natureza, observa o movimento dos animais, observa o que seu corpo diz. Né? A gente tem sabedoria interna, por exemplo. No inverno a gente não tem vontade de comer salada, no inverno a gente tem vontade de comer sopa. O corpo está pedindo um alimento quentinho. Né? No verão a gente tem vontade de tomar suco, um alimento que refresque o nosso corpo. Então, essa sabedoria interna, quando a gente para esse turbilhão da mente enlouquecido, para de olhar para fora e olha para dentro, a gente começa a ouvir o que o nosso corpo está pedindo. E aí começa a ouvir os pedidos perversos, né? Então eu quero aquele doce porque eu estou com ansiedade, com carência, com cansaço, estressado, não porque eu estou com fome. Eu quero aquela bebida alcoólica porque eu estou exausto, eu preciso relaxar e eu acho que aquela bebida vai me relaxar. Entende? Tem alguns desejos que eles vão ficando muito, parece que instintivos, é muito forte, aquele desejo é mais forte que eu. Eu sei que eu não deveria tomar aquele café porque ele faz meu estômago doer, mas eu tomo porque eu não consigo resistir, porque o cheiro no escritório, porque a pessoa às vezes está só cansada e está bebendo por cansaço. Isso é muito comum. Sem sabedoria interna, sem visão, não dá para sair dessas armadilhas, mas a gente precisa sair dessas armadilhas. E dá para sair, e tem um caminho, e esse caminho é o da atenção plena. Hoje tem no mercado um excesso de respostas, né? Tem um excesso de informação nutricional, um excesso de informação equivocada e tem um excesso de informação em relação à motivação, à perspectiva, a propósito, né? A palavra da moda agora é propósito. Qual é o seu propósito? E tá certo, né? Realmente a gente precisa buscar qual é o nosso propósito, mas essa busca é interna, né? É claro que os mestres podem orientar, podem guiar, e todos esses materiais, filmes, livros, tal, ajudam de alguma forma, mas eles vêm com uma resposta pronta que não necessariamente vai servir para você. Então o convite aqui é que você pare para fazer a pergunta certa, porque quando você faz a pergunta certa, em geral a resposta já vem ali embutida, né? Então em termos de comportamento alimentar, as perguntas são: quem é você? O que te nutre de verdade em relação à comida e bebida e em relação a todos os seus sentidos? Que tipo de arte, que tipo de música, que tipo de conversa, que tipo de companhia, que tipo de clima? O que é aquilo que quando você absorve do mundo te deixa num estado de tranquilidade, de conforto, de felicidade? Né? Só você pode saber. Eu não tenho como te dizer o que é mais confortável. Você que tem que observar e me contar. Né? O que significa qualidade de vida para você? Qualidade de vida para mim é acordar bem cedinho, tipo antes das 6 da manhã, abrir a janela, tomar um chazinho e ficar na cama lendo. Isso é uma coisa que me faz muito feliz, me deixa muito alegre. Para a maioria das pessoas isso deve ser um tormento, acordar cedo para ler, né? Mas para mim isso funciona, né? Então você tem que saber para você quais são as coisas da sua rotina, quais são os hábitos que nutrem a sua energia, né? E te ajudam a reabastecer esses estoques. Com quantos anos mais você quer viver, né? Que vitalidade você quer ter nesses anos, que longevidade você quer ter e em que mundo, né? Então, às vezes a pessoa tá lá na casa dos 40 e poucos, dos 50 e tem alguns problemas, né? Tá com sobrepeso que machuca as articulações, tá com colesterol aumentado, então começa a ter problema, né? Olhar as artérias para ver se não há um entupimento e tal, tá com uma alteração na glicemia e tal, mas não tem nada muito grave, tá tudo mais ou menos. Então a pessoa fala, não tô tão ruim assim, faz o exame, não tá só um pouquinho acima, o médico falou que não é um problema e tal. Tudo bem, naquele momento não é um problema. Mas quantos anos mais você quer viver? Você tá com 45, quer viver até os 90, tem mais 45. Esse equipamento vai ter que durar todo esse tempo, te transportando, absorvendo os impactos da sua caminhada, respirando, filtrando, renovando células. Então é muito tempo, né? A gente precisa olhar pro tempo com essa perspectiva de longo prazo e perceber que o equipamento... Será que o equipamento vai aguentar esse tempo que a gente está dizendo que quer chegar lá, né? Então, o teu estilo de vida atual tá te levando para esse lugar que você está almejando? Muitas vezes não, né? Às vezes tem hábitos que com frequência vão roubando vitalidade, vão roubando a nossa saúde. Eles precisam ser alterados. Ou você determinou um estilo de vida, às vezes é um estilo de vida de saúde que a pessoa determinou, mas ele está equivocado. E para ela chegar naquele objetivo, ela vai
criando conflitos com ela mesma e com o entorno. Então veja, se está sofrendo, se está doendo, se está conflituoso, desconfia que tem alguma coisa que está errado. Mesmo que aparentemente seja um plano de saúde saudável para a maioria das pessoas, tá? Quais são os condicionamentos que te levam ao desequilíbrio? Então, é uma companhia? É a pessoa com quem você almoça? É o marido que está te atrapalhando? É a empregada que está sabotando, que você pede para fazer de um jeito e ela faz de outro? É o lugar onde você mora que não tem uma opção de venda, de mercado, que tem alimentos saudáveis? É o cansaço? É o estresse? O que que é? Quais são os gatilhos que te fazem cair num hábito que é ruim para a sua saúde, né? E se você está afim de se reinventar? Porque mudar o estilo de vida, construir um plano de vida saudável requer esforço, energia e dedicação. É realmente desgastante num sentido. Então você tem que estar realmente disposto, né, a se dedicar para ser feliz, leve e saudável. E você vale a pena para você? A sua companhia é boa para você? Você é uma pessoa em quem vale a pena investir? Porque se você não investir em você, ninguém mais vai, né? Então, essas são perguntas básicas que a gente pode começar por elas e ir elaborando, né? É um processo longo de aprendizado, de autoconhecimento, de autoobservação e de aceitação. Quando a gente pensa em autocuidado, em construir um estilo de vida saudável, a gente começa cuidando do corpo, né? Com consciência e acalmando esse corpo, e aí a gente precisa respirar plenamente, com técnica ou só naturalmente, mas plenamente, com mais ritmo, com mais tranquilidade. Precisa cuidar da alimentação, precisa cuidar do sono, precisa cuidar de como gasta a energia, especialmente a energia sexual. No Yoga, no Ayurveda se fala do Brahmacharya, né? Tem capítulos dedicados ao que fazer, como fazer uso dessa energia. Exposição ao sol, atividade física, né? É um consenso hoje em dia, não dá mais para negar. É necessário que todas as pessoas sejam mais ativas fisicamente. Não quer dizer que você tenha que ir na academia, mas precisa caminhar, precisa se mexer, precisa cuidar da circulação, né? Do sistema cardiovascular, todo mundo, em todas as fases da vida. As eliminações são muito importantes. A fé, se a pessoa não acredita que é possível mudar, se ela não acredita que vale a pena, não vale a pena mesmo, né? Então, os recursos que trabalham com a nossa fé interna, de qualquer linha, de qualquer religião, de qualquer tipo de espiritualidade, são válidos na construção da saúde, né? A fé está muito relacionada com o efeito placebo, né? O nome técnico é o efeito placebo. Às vezes a pessoa toma um medicamento de mentira, mas ela acredita no processo e ela tem uma cura maior do que, né? Tem uma melhora maior do que quem não tomou o placebo. Ou ela acredita no médico, ou ela acredita no processo, ela acredita que é possível. Isso faz toda a diferença. E cuidar do estresse, né? Manejar o estresse. Daí a gente tem um outro vídeo aqui no canal do YouTube só falando do estresse. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui no final do vídeo para assistir. Então, em paralelo com cuidar do corpo, tem cuidar da mente e dos pensamentos, né? Então a gente tem que ter consciência das dificuldades, então fazer essa investigação generosa, amorosa e de aceitação, acalmar os sentimentos e gerar alegria. A gente precisa saber produzir energia positiva, mesmo que isso pareça artificial no começo, não tem problema nenhum. É muito mais legal ser uma pessoa artificialmente feliz que vai conquistando, vai aprendendo esse caminho, do que ser naturalmente infeliz, né? Então o trabalho de cuidar da mente, ele é um trabalho de jardinagem orgânica. Quando a gente quer plantar uma erva, por exemplo, o que a gente faz? Pega um canteiro, limpa aquela terra, mexe com a terra, aduba, remove as ervas daninhas, né? remove os matinhos ali que a gente não quer, molha, planta as sementes do que a gente quer cultivar, rega, expõe ao sol e espera. Tem um tempo para esse processo acontecer. Daí essas sementes começam a germinar, junto com elas vêm outras plantas daninhas florescendo novamente, em geral mais rápido, em geral elas são mais abundantes do que a gente plantou. A gente vai lá e tira elas, né? E vai limpando, a terra vai abrindo espaço para que as sementes possam realmente germinar. Na mente é exatamente isso. É isso que a gente faz na meditação, no trabalho do yoga, por exemplo. É você acalmar, pacificar a mente, deixar a energia fluir, limpar os condicionamentos antigos e plantar novos condicionamentos que sejam saudáveis e que te levem à felicidade. Então, na nossa mente tem semente, todo mundo tem sementes de positividade e negatividade. O que vai florescer? Aquilo que for alimentado, aquilo que for receber mais sol, mais energia, mais atenção e mais intenção, né? Então, a gente precisa começar a identificar quais são os sabotadores, né? Não alimentar, deixar eles lá no fundinho e começar com práticas a estimular
a positividade. Então tem meditações que são focadas em limpar o terreno e tem meditações que são focadas em plantar essas sementes. Hoje, quando a gente pensa em comportamento alimentar e planejamento nutricional, o olhar é muito mais qualitativo do que quantitativo, né? A história de só contar calorias, só olhar os nutrientes, ficou no século passado. A gente agora vai olhar muito mais para tudo que tem no entorno dessas calorias, né? Isso combina muito mais com a visão tanto da Ayurveda, que é a escola que eu sigo, quanto de todas as medicinas antigas tradicionais, que todas sempre foram qualitativas, sempre atentaram para o comportamento alimentar, né? Então hoje a gente vai te perguntar do que você se alimenta. Então a qualidade e quantidade do alimento sim entra aí, mas como e por quê? Onde? Com que estado mental? Como você se sente em relação à sua alimentação, né? Esse plano nutricional que você escolheu está de verdade te trazendo benefício interno? Está te trazendo benefício físico? Esse processo está sendo leve? Você está sendo feliz nesse processo? O custo-benefício é bom para você? Isso é muito importante, né? E a gente vai perguntar também o que pode te ajudar, né, a fazer as mudanças que você precisa fazer e manter por longos períodos, né? Não funciona mais ficar em dieta restritiva. A ideia é que você tenha uma orientação, que você reaprenda a se relacionar com a sua alimentação para que possa construir um planejamento alimentar que seja para sempre na sua vida e que ele seja prazeroso, que você vai curtir toda essa história. Em resumo, gente, um bom comportamento alimentar, um bom planejamento nutricional, ele parte da presença, né? A coisa mais preciosa que a gente pode dar para a gente mesmo ou para alguém que está com quem a gente se relaciona é presença, é atenção. Respeitar os ingredientes e o planeta, né? Então não adianta a gente ter uma dieta perfeita nutricionalmente falando, mas que vai deixar resíduos, que vai consumir os recursos do planeta de uma forma irresponsável e que isso vai gerar danos, e o planeta que a gente vai deixar para as próximas gerações não é um planeta habitável, não é um planeta saudável. Não dá para ser saudável se o planeta estiver doente. A gente está muito conectado, o microcosmo está muito conectado com o macrocosmo diretamente. Então toda vez que o planeta adoecer, a gente vai junto. Se alegrar com as pessoas, né? Desenvolver essa sensação de conexão e ter alegrias além das nossas, né? Isso é uma forma de preencher nossos estoques de energia. Ser feliz com o processo. Não adianta estar sarado, bonito e estar infeliz, e estar sofrendo, e estar estressado, irritado com todo mundo. E aprender a gerar boa energia, né? Colocar boa energia na comida e ter boa energia dela. Então os mestres nos ensinam que com essa visão da compaixão, a gente percebe que todas as experiências da nossa vida serviram para trazer a gente até esse lugar. E que nesse momento presente, talvez a gente possa ser livre, feliz, próspero e saudável. Então tudo que acontece na nossa vida ou é bênção ou é lição. E eu vou encerrar recitando uma oração budista que diz assim: que todos os seres encontrem a felicidade e suas causas, que todos os seres sejam livres do sofrimento e das suas causas, que todos os seres nunca sejam separados da alegria que é livre e da tristeza, que todos os seres possam ser equânimes, livres dos apegos e da aversão. Obrigada por ter vindo. No blog www.mariseberg.com.br sempre tem mais informação. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Namastê.